Se você abrir o capítulo 9 do livro de Atos, eu estou parafraseando os textos apenas, nós temos um homem ali que havia se convertido, mas que ainda era muito intempestivo. Tinha dificuldade de coordenação, ele tinha dificuldade de se coordenar. Quando ele abria a boca, as pessoas queriam matar ele. Ele abria a boca, bah, eu vou te matar. Cala a boca, Paulo. Você é muito forte, você é muito duro. Isso lá em Damasco. E aí levam ele para Jerusalém. Ele já sai fugido. Desceu por um cesto, né, Eliseu? Desceram ele por um cesto, porque queriam matar ele. Nós estamos falando de Paulo. E aí ele vai para Jerusalém. Adivinha? Ele repete o mesmo erro. Ele abre a boca e as pessoas de novo querem matar ele. E aí depois os irmãos tiram ele de cena e o colocam em Tarso. Barnabé o leva para Tarso e ele fica lá de molho por um tempo. Depois Deus o tira de Tarso, o leva para Antioquia e ali ele começa a viver a vida normal da igreja por um ano, servindo, orando, tendo comunhão com os irmãos, aprendendo a servir em coordenação. E aí o Espírito Santo separa Barnabé e Paulo para poder realizar a obra. Então, isso aqui não é história apenas, isso aqui, irmãos, mostra a soberania de Deus. Como Deus continua sendo Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é, imagina os primeiros cristãos quando perceberam que Pedro não continuaria mais. Poxa, e agora como ficaremos? Vai levantar um dos 11. Não, é Paulo. Todo mundo falou, mas como assim Paulo? É Paulo. Então vamos lá, vamos com Paulo, estamos com Paulo. Mas o próprio Paulo no início parecia que não ia apresentando problema, dificuldade. Mas era Paulo. E ele começa a servir, vai para a primeira viagem. Tem um rapazinho com ele, cujo nome era qual? João Marcos. Apresenta dificuldades, não aguentou o tranco da viagem, pediu para voltar para casa. Paulo já deve ter olhado, que frouxo. Voltou para casa. E aí depois o menino repensou, não, acho que eu quero seguir viagem de novo. Paulo falou, não vai mais não. Não vai mais. E ele então tem uma briga com Barnabé. Eles contendem de uma forma que não conseguem mais seguir juntos. Barnabé segue para um caminho e Paulo segue para outro. Esse é Paulo, que à medida que ia servindo, ia sendo usado por Deus, Deus ia o aperfeiçoando. Deus ia o lapidando. Paulo era uma joia bruta que precisava ser lapidada. E ele precisava ser transformado, precisava aprender muitas lições ainda. E como ele aprendeu? Servindo, fazendo. Sabe quem mais erra? Quem serve, quem faz. Quem menos erra? É quem não faz. Quem mais erra é quem mais faz. Quem menos erra é o que menos faz. Esse irmão erra pouco, ele faz pouco. Esse irmão erra muito, ele faz muito. De que adianta? Nós erramos pouco, mas fazemos pouco para Deus. Paulo no início mais errou que acertou. Mas Deus estava usando ele. Estava aperfeiçoando ele, estava transformando Paulo. É o que Deus faz conosco, irmãos. Deus está nos transformando. Nunca pense que deixar de servir, deixar de se envolver com as coisas do Senhor por conta dos seus erros, é uma escolha. Continue servindo. Se permita ser corrigido, se permita ser aperfeiçoado. Errou, tudo bem, vamos ajustar. A gente corrige e prossegue. A igreja precisa do seu serviço. A igreja precisa da sua assistência. Não se desanime, não se condene pelo seu erro. Imagina se Paulo retrocedesse em função das dificuldades que ele apresentou no começo, irmãos. Não é assim, irmão. Se Deus tem paciência conosco, nós também temos que ter paciência conosco. E temos que ter paciência com os irmãos. Temos que ter paciência com os irmãos que servem conosco, os irmãos que estão à nossa frente. Em todas as esferas. Porque Deus está trabalhando em todos. Se você pegar Paulo no início do seu ministério e Paulo no final, você vê um homem transformado. Um homem que precisou de tempo
e experiências. Precisou de acertos e erros para concluir coisas importantes.